A economia criativa é um tema, apesar de não ser um tema tão novo, não é? Já tem algumas décadas, é um tema que muitas vezes traz uma série de confusões. E é compreensível também essas confusões. Não é à toa que existam confusões em relação à economia criativa. Isso tem muito a ver com a origem da economia criativa. Ela surgiu no final, o termo, na verdade, assim, a prática da economia criativa, quer dizer, o negócio relacionado à artes, à cultura, isso existe há milênios, na verdade, não é? Mas esse novo conceito, essa nova perspectiva surgiu mais no final dos anos 90, né? De uma maneira muito incipiente na Austrália, mas mais forte na Inglaterra no final dos anos 90. E, de uma certa maneira, alguns dos problemas que a gente tem de definição de economia criativa estão relacionados com essa origem. Por um lado, quer dizer, tem que entender essa época, ao final dos anos 90. Quer dizer, nós estamos na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, não é? Um país com uma larguíssima tradição industrial. Final dos anos 90 já era uma época onde a internet estava bem espalhada pelo mundo, já era um fenômeno recente, mas assim se desenvolvendo economicamente muito bem, tanto que em 2000 a gente teve a bolha da internet, né? Até teve um desenvolvimento exagerado para o que era na época. Então a gente tem que entender que esse conceito ele vem em sociedades assim industrializadas, europeias, sociedade americana, onde a tecnologia da informação e da comunicação já está bem desenvolvida, não é? Já teve início e já está funcionando. E eles veem a economia criativa como uma nova etapa, uma nova camada que se sobrepõe a todas essas camadas da economia. Você tem a agricultura, você tem a indústria, aí tem TI, tecnologia da informação, de comunicação, todas essas grandes revoluções que aconteceram, principalmente no final do século XX, e vem a economia criativa como algo a mais. E isso difere muito da nossa situação no Brasil, porque no Brasil a gente não tem uma sociedade tão industrializada. Então, e em outros lugares do mundo também, como na África, na Ásia. Então, muitas vezes a economia criativa, ela necessita de um público que esteja, assim, bem educado, não é? Porque ela fornece produtos culturais. Precisa também de um público com capacidade de aquisição desses produtos. Então, sociedades europeias, a sociedade americana, oferecem esse contexto propício para a economia criativa. Isso é diferente no Brasil. Não é tão fácil assim. Porque existem diferentes tipos também de economia criativa, de mais qualidade, de menos qualidade. Economia criativa é uma economia como qualquer outra. Você pode ter um produto industrial de baixa qualidade e de alta qualidade. Então, claro, produtos industriais de alta qualidade, os preços são maiores. Produtos da economia criativa de mais alta qualidade também necessitam um público que seja capaz de pagar. Então, esse é um dos desafios da economia criativa no Brasil. Está relacionado também com a questão da educação no Brasil, não é? Tanto a educação formal, né, as escolas de um modo geral, as universidades, como a educação informal. Esse canal é um canal de educação informal, né? Ele presta esse tipo de serviço também. Então, quanto mais educação, melhor é o contexto para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil. Então, esse é um dos nossos desafios também. Nós crescermos como uma sociedade equilibrada. Não é só a economia criativa que vai vir e vai salvar a economia do país, não é? Ela se encaixa nas outras economias, não tem outra maneira. Esse é um problema de origem, que lá a origem é muito diferente da origem aqui, e a gente tem que correr atrás, né? O país precisa de mais industrialização, sem dúvida, de empregos de mais qualidade, porque aí essas pessoas vão consumir também economia criativa de mais qualidade, desde que haja um bom nível educacional. Outro problema de base, de origem, que surgiu lá na Inglaterra,
é que, na verdade, o conceito de economia criativa ele não surgiu num ambiente acadêmico universitário. Não foi uma questão teórica que professores, estudiosos, pesquisadores começaram a levantar. Ela surgiu muito como uma política pública do governo britânico. Então, nessa origem, quando você lê sobre as pessoas que criaram e desenvolveram o termo economia criativa dentro do governo trabalhista da época, do Blair, você vê que elas não sabiam o que era economia criativa. Elas tinham uma ideia, era uma coisa um pouco vaga. Por isso que até hoje em dia é vago o que é e o que não é economia criativa. E um outro problema que acabou se ligando a esse é a questão da participação da economia criativa no PIB. Então, claro, quanto mais você amplia o conceito de economia criativa, mais participação no PIB você tem. E aí, para uma política pública, é mais fácil de você defender uma ação do governo se há uma maior participação no PIB. Mas isso acabou causando algumas distorções. Por exemplo, colocando coisas que, na minha opinião, não são economia criativa dentro da economia criativa. Não é que essas coisas não sejam importantes, elas são muito importantes, mas elas são diferentes da economia criativa. E hoje em dia você vê muitas pessoas falando sobre isso e misturando coisas. Na prática, eu vou falar mais tarde para vocês, elas acabam se misturando, efetivamente, mas são coisas diferentes que se misturam, não é a mesma coisa, tá? Não é colocar tudo no mesmo saco. É importante as diferenças também para pensar nas estratégias, nos desafios do futuro. Por exemplo, na minha visão, que eu vou explicar um pouco mais adiante para vocês, tecnologia não é parte da economia criativa. Então, é óbvio que existe uma relação muito forte entre economia criativa e tecnologia, mas é porque a tecnologia está em tudo. Por exemplo, a gente está aqui falando da Associação de Bancos, que é um setor econômico de serviços financeiros que hoje em dia tem muita tecnologia, mas você não pode dizer que a tecnologia, então, é serviço financeiro, por ela estar muito presente. Então, a tecnologia está muito presente em tudo, não é? Praticamente em tudo. E ela está presente também na economia criativa, mas é uma interface entre duas áreas diferentes. A tecnologia é, na verdade, economia do conhecimento. Então, ciência, tecnologia é economia do conhecimento. Uma outra área muitíssimo importante, que deve ter as suas políticas privadas e públicas, mais diferente da economia criativa. Então, muitas vezes, eu falo para as pessoas que a economia criativa tem dois problemas, que é a própria palavra, a expressão economia criativa. Quando a gente fala economia em economia criativa, às vezes algumas pessoas entendem assim, bom, é toda a economia, qualquer que seja, que apresente criatividade. E não é isso. Porque, claro, criatividade nós somos os animais mais criativos que existem. Não somos únicos, porque alguns animais também são criativos. Mas, sem dúvida, nós somos longe os mais criativos. Nós somos criativos em todas as coisas, em qualquer coisa, na economia, fora da economia. Então, é claro que na economia tem gente criativa, e ainda bem que tem. Mas isso não define o que é economia criativa, não é? Em inglês é creative industry, e muitas vezes se traduz por indústria criativa, não é? Vocês devem ter ouvido muitas vezes. E é difícil, alguns utilizam o termo economia criativa, outros indústria criativa, e nenhum deles é bom, na verdade, em português, mas é o que nós temos e agora é um padrão e a gente utiliza. Mas é importante, uma coisa é o nome, outra coisa é o conceito. Então, em inglês tem sentido porque industry, em inglês, é qualquer atividade que você faz, né? A gente tem em português a palavra uma pessoa industriosa, né? Uma pessoa que trabalha, que se esforça. Então, a indústria, nesse sentido mais antigo, é qualquer coisa que você faça para viver, não é? Por isso que a gente fala indústria cinematográfica, mesmo que você não tenha
uma fábrica, né? Então a gente pensa em indústria e fábrica. Na verdade, indústria é um termo muito mais amplo. É qualquer atividade econômica. Em livros muito antigos de economia, eles falam assim, a indústria da agricultura, por exemplo. Quer dizer, é o setor econômico da agricultura. Então, economia criativa, para mim, é setor econômico criativo. Mas ele é criativo? Sim, ele é. Como outros setores econômicos são criativos. Os serviços financeiros dos bancos é um setor altamente criativo. É economia criativa por ser criativo? Não. Então, a gente vai ver aos poucos o que é economia criativa, como ela se diferencia da economia do conhecimento e de uma outra coisa parecida, que é a economia da experiência. Bom, eu vou começar a mostrar para vocês a minha apresentação. Só um minutinho aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Eu vou falar primeiro sobre o Distrito Criativo de Porto Alegre. Por quê? Pensando em perspectivas para o futuro, a gente pode falar da economia criativa, que a gente vai definir um pouquinho melhor, mas que mais ou menos seriam as artes em geral, moda, design, arquitetura, propaganda e publicidade, né? Que é a listinha que usualmente se faz, games também, de uma perspectiva geral, não é? Então, existe a economia, eu estou falando aqui de Porto Alegre, né? Existe a economia criativa, esses negócios que estão espalhados pela cidade, estão espalhados pelo Rio Grande do Sul, estão espalhados pelo Brasil, estão espalhados pelo mundo, tá? Então, eu não estou pensando em território, mas uma das boas perspectivas para a economia criativa é quando, em alguns territórios, há um agrupamento significativo de negócios relacionados à economia criativa. Isso abre uma série de possibilidades econômicas, de desenvolvimento, de urbanismo, de transformação, de desenvolvimento, uma série de coisas que vão, às vezes, além do que é a economia criativa no sentido mais estrito. Por isso que é importante a gente pensar sobre a questão territorial. Eu criei uma empresa em Porto Alegre, que é, como vocês ouviram, uma empresa de design social ou de inovação social, que é a Urbis Nova, que ela teve uma série de outros projetos, uns que já iniciaram e já acabaram, em Porto Alegre, em Barcelona também, a gente trabalhou. E o maior projeto da Urbis Nova, sem dúvida, foi o Distrito Criativo de Porto Alegre. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho do Distrito Criativo, porque tem muita coisa, mas eu acho importante a gente ver, não fazer apenas uma discussão teórica sobre o que não é economia criativa, mas ver como ela se organiza em territórios e como isso ganha uma sinergia que impacta no território e ajuda a desenvolver os próprios negócios. Não é? Isso, na verdade, é uma tendência mundial, e eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Não é? Então, a Urbis Nova criou esse projeto, o Distrito Criativo de Porto Alegre. Só um minutinho. E a Urbis Nova é uma agência de design social e inovação. Tá? Então, a gente tem como sim, nossa tarefa é ter ações que são de planejamento, produção, divulgação, são iniciativas de natureza inovadora em geral, implica um real benefício à comunidade mais ampla e são construídas coletivamente. Não é? Claro, a gente não consegue, ninguém consegue inovar 24 horas, sempre é uma mescla de tradição e inovação. Então, você tem que construir, fazer coisas novas e manter essas coisas novas no tempo, não é? Então, eu trabalho muito com projetos de longo prazo, que atravessam anos, né? Projetos pontuais são importantes também, têm seu valor, digamos assim, mas o mais difícil, na verdade, é manter um projeto no longo prazo, principalmente com as subidas e descidas da política, né? Vivemos numa democracia, os governos se alternam, então políticas públicas têm esse problema. A vantagem da Orbis Nova é que a gente consegue manter ao longo dos anos uma mesma diretriz, independentemente dos governos que venham.
Então, o que é o Distrito Criativo, né? É um projeto territorial, inclui cidadãos e artistas e empreendedores de economia criativa, mas o Distrito Criativo, ele não é só economia criativa, porque o outro aspecto que eu quero colocar para vocês como importante é que tem outras duas economias, que é a economia do conhecimento e a economia da experiência, que combinam bem com a economia criativa e elas é que se confundem com a economia criativa, né? Muitas visões de economia criativa, na verdade, incluem o que eu chamo de economia, o que eu chamo não, o que as pessoas chamam os estudiosos chamam de economia do conhecimento e economia da experiência, mas que têm suas diferenças, mas ao mesmo tempo são importantes estarem juntas, principalmente quando se trata de território, tá? Então, é um território de aproximadamente 250 hectares, é bem grande, tá? São 2 grandes bairros de Porto Alegre, e onde tem essa mistura, são locais de trabalho, mas também são bairros residenciais, também onde tem muito patrimônio histórico, onde tem escolas, tem espaços verdes, praças, espaços de lazer. Então, é esse território que é diferente desses espaços de tecnologia que tem nas universidades, sabe? Que é uma empresa do lado da outra e está separado, é uma espécie de gueto tecnológico ali, com uma ou outra cafeteria, um restaurante. A nossa visão é dessa mistura da economia criativa com a vida na rua, não é? Com a farmácia, o açougue, o supermercado. Então, isso também é um aspecto importante quando a gente fala de territórios criativos, não é? A gente não está falando só da economia criativa, mas ela dentro de um território e se relacionando com outras coisas. Então, mais ou menos esse é o conceito, né, que eu acabei de explicar para vocês. Alguns números, eu iniciei esse projeto em 2013, locais participantes são aproximadamente 90, acho que agora são 94, porque está sempre entrando algum local novo, não é? Pessoas envolvidas nessa rede que foi construída são entre 150 e 200, e empregos diretos e indiretos aproximadamente 1.500. Então, isso é interessante, porque muitas vezes a gente pensa em fábrica com 1.500 trabalhadores, não é verdade? E a gente esquece que, distribuído pelo território, tem uma série de negócios de economia criativa que dão emprego também para as pessoas, e às vezes de uma maneira muito mais fácil do que uma fábrica dá. Então, esse é um mapinha do Distrito Criativo, é um Google Maps, tá? Vocês podem procurar na internet, vão encontrar. Tem uma série de... Bom, se vocês procurarem Distrito Criativo de Porto Alegre, no Google, no Facebook, no Instagram, vocês vão no YouTube, eu tenho vários e vários vídeos no YouTube explicando com mais detalhes, com muito mais tempo, vídeos de 2 horas, o que é o Distrito Criativo, explicando cada um desses detalhes. Aqui eu vou dar uma visão mais geral para vocês, não é? Então, é um Google Maps. Na verdade, é o nosso canal de divulgação onde tem mais acessos. A última vez que eu vi tinha 46 mil acessos, não é? E esses pontos são clicáveis, né? Os pontos azuis são participantes do Distrito Criativo, não é? Galerias de arte, antiquários, esse tipo de coisa. Os pontos vermelhos são patrimônio histórico, porque dentro do projeto, e especificamente desse projeto, e a região de Porto Alegre onde ele está instalado, a questão do patrimônio histórico é um valor para nós, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, eu gosto sempre de mostrar... Então, aqui, por exemplo, se você clicar num dos pontos, vai aparecer a antiga Sociedade Gondoleiros de Porto Alegre, que era um clube muito famoso, foi totalmente restaurado e hoje em dia funciona uma empresa chamada Now, que trabalha com economia criativa, com coworking, uma série de atividades, ficou muito bonito mesmo. Isso é um exemplo de como o patrimônio histórico pode ser preservado e a economia criativa se instalar dentro, né? Esse é um caso maior, um prédio enorme, na verdade, né? Mas muitas vezes vocês vão ver, são pequenos sobrados, pequenas casinhas antigas que o pessoal da economia criativa gosta de ocupar e é uma maneira de preservar esse patrimônio, né? Então, cidades como Rio de Janeiro e tantas cidades pelo Brasil, Minas Gerais, no Nordeste, tem tanto patrimônio histórico importante. Isso é um valor para quem trabalha com economia criativa.
Então, nesses slides que eu vou mostrar uma série de pessoas e participantes do Distrito Criativo, tá? Eu mostrei um mapa antes, mas eu quero deixar claro, vou mostrar de novo o mapa. Bom, fica, para quem conhece Porto Alegre, fica nos bairros Floresta e São Geraldo, tá? Que são bairros ao norte de Porto Alegre, próximo ao Guaíba, que está aqui em frente, né? Mas, na verdade, a gente não tem contato, porque essa orla toda é um antigo cais, então é impossível, a polícia portuária não permite o acesso, né? Esse é um dos problemas também dessa região, que se degradou muito com o tempo, né? Era uma antiga região fabril de Porto Alegre, ainda tem muitas fábricas antigas lá, algumas em ruínas, e houve muita degradação desse território, e justamente é a economia criativa que vem para ocupar esse espaço e revitalizar esse território. Então, voltando aqui, então, o que eu quis dizer isso é que não se trata de mapeamento. Mapeamento tem a sua importância, não é? Principalmente quando você não conhece nada, você tem que começar a mapear. Mas o Distrito Criativo é mais do que um mapa, é uma aliança entre pessoas. Então, o Distrito Criativo não é um território, são pessoas num território. São pessoas que têm seus negócios, pessoas com muita qualidade, pessoas talentosas, pessoas que trabalham muito todos os dias e estão lá agora trabalhando, tentando tocar os seus negócios para frente, o que não é fácil num país como o Brasil, num estado como o Rio Grande do Sul, onde a economia criativa, ainda por aquelas questões que a gente falou no início, né, de falta de educação, ainda tem uma certa precariedade. Então, existe um caminho muito longo para a economia criativa se implantar de uma maneira mais estável, mais segura, como outros negócios tradicionais. Então, eu sempre gosto de mostrar nas minhas apresentações algumas fotos dessas pessoas, né, para mostrar que elas têm uma cara, que são pessoas que existem, estão brigando ali. Como eu estou fazendo uma apresentação para o Brasil inteiro, não é? Eu vou passar muito rapidamente isso e vou também passar muito rapidamente esse passeio virtual pelo Distrito Criativo, que é dividido em 4 núcleos, não é? É um território muito grande, então tem regiões com suas especificidades, né? Para quem conhece Porto Alegre, identifica facilmente. Para quem não é daqui, não tem tanto sentido eu entrar em detalhes nisso, e por isso eu vou passar muito rapidamente, e sobre isso eu só vou mostrar algumas imagens de negócios de economia criativa que existem nessa região, tá? Artistas, casas criativas, design, hotéis também, que não é economia criativa, é economia do conhecimento, mas hotéis especiais com design, com uma cara, com uma identidade, entram também no Distrito Criativo, restauro de imóveis, encadernação, tudo isso é economia criativa, é, artes marciais, arco e flecha, isso não é economia criativa, é economia da experiência, mas está no território, faz parte. Escolas de dança, escolas de teatro, restaurantes, que também não é economia criativa, mas é muito importante em territórios criativos. Restaurantes são economia da experiência, e eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso mais para frente. Mas existe um vínculo muito grande entre eles, quando é território. Você trata a economia criativa no abstrato, nem precisa ter relação, mas no território tem que ter. Casa da Música, cantores líricos, locais de apresentação musical, locais onde se ensina xadrez e línguas, o Piano B&B Coworking, que é um hostel onde todos os móveis são de partes de pianos descartadas, Cantina Família Facinho, restaurante, makers, escola de dança, espaço de apresentação musical, marketing digital. Aqui é o segundo, na Brasa, que é uma das melhores churrascarias de Porto Alegre, dança, corpo, o Nu, que é um restaurante super sofisticado de comida asiática em Porto Alegre. Isso também, que se vocês vierem para cá, tem muita coisa aqui para vocês visitarem no Distrito Criativo, tá?
makers que trabalham com madeira, arquitetos, o hostel boutique que também é um local de hospedagem, mas ele é diferenciado, o brechó Balaio de Gatos, que trabalha com roupas antigas, o Ricardo, que é poeta, o Mário, que é bonequeiro, escola de artes decorativas, artistas, tradutor e poeta, produção cultural, galerias de arte, web design, o Tampart, que é um projeto do Bira, que ele usa as tampinhas, né, das garrafas para criar grandes murais, espaços culturais dedicados ao ensino de artes, Solar Minerro, que é local de exposição, mas também ligado à gastronomia. Isso tem a ver com aquela mistura que eu falei para vocês, porque às vezes essa mistura não é estar apenas no mesmo território, mas estar no mesmo lugar. Vila Flores, que é um lugar imenso, enorme, em Porto Alegre, com muita gente lá dentro trabalhando, também patrimônio histórico. Mundaréu, que é um antiquário, e muitas coisas. Todos são participantes, todos eles eu conheço. Aqui é o ateliê do André Venzon, que eu poderia dizer está em Nova York, né? Mas, na verdade, está aqui num bairro antigo, industrial, de Porto Alegre, numa ruazinha que ninguém vai, e você entra e vê uma coisa como essa. Antiquários, tem muitas coisas, outro antiquário, arquitetos, antiguidades, Fábrica do Futuro, que é um local de música, de tecnologia. Eles fazem essa interface entre economia criativa e tecnologia, também é um lugar de educação, música eletrônica, lugar assim, eles têm um estúdio que para eles é o maior estúdio, o melhor estúdio, maior não, mas o melhor estúdio, a melhor qualidade em estúdio da América Latina. Então, gente com muita qualidade. O Núcleo Visconde, tá? Galeria Delfos, Padaria Confeitaria da Almas, que é uma padaria muito legal. A Tatiana, que é uma artista de Nova York, que ela é maquiadora, mas é também artista visual. O marido dela, o Shogun, que trabalha com efeitos especiais, 3D, maquiagem, objetos cênicos. Casa de Espetáculos, que é lugar de aulas de dança, mas também apresentações teatrais. Ateliê da Roseli, Tempero Rosa, que é um boteco. Galeria Bolsa de Arte, uma das maiores e melhores galerias de arte do Brasil. Tem também uma Bolsa de Arte, eles abriram em Vila Mariana, em São Paulo. O Leopoldo, que é um grande fotógrafo aqui do Rio Grande do Sul. Tânia, que trabalha com objetos antigos e brechó também. Antiquário. O Francisco Pinto, que é um arquiteto que trabalha com design de interiores. A Cervolinda, Flávia Mu, que é produção de conteúdo. Estúdio 1 Arquitetura, que é o Lucas Volpato, que trabalha com restauro especificamente aqui em Porto Alegre, muito bom. Bandits Filmes, do Marcelo, eles fazem, por exemplo, essas vinhetas do GNT, trabalham no Rio de Janeiro, o Marcelo está sempre no Rio de Janeiro, é uma produtora audiovisual de extrema qualidade. Art Trike, que trabalha com design de bicicletas, e finalmente o último núcleo, o Núcleo São Geraldo, que está se desenvolvendo mais recentemente, a partir de 2016, 2017, que é mais locais de música, cervejarias, como o Gravador Pub, que é um lugar de blues, de rock, de soul music, lugar excepcional, uma antiga casinha também. For Beer, cervejarias, Cubo, cervejaria, Jardim São Geraldo, que também é uma cervejaria, Cortex, que é uma casa noturna, a Coral Brasil, que trabalha com cachaças artesanais, Artesania do Mundo, que é iluminação, o Alexandre, que é do Artesania do Mundo, ele é um designer em iluminação, Galeria Coletiva 9, outras cervejarias. Então, apresentei muito rapidamente, eu sei, não é? Se vocês quiserem, tem vídeos meus, vários vídeos, falando em detalhes sobre esses empreendimentos de economia criativa, e para mostrar que isso é gente de verdade, não é uma teoria, é a gente que tem que lutar todo mês para chegar no final do mês, e que precisam de políticas públicas, de apoio, políticas públicas municipais, estaduais, federais, falta muito isso. Existem algumas tentativas aqui no Rio Grande do Sul,
Tem algumas linhas que são inovadoras até em relação ao Brasil, seria bom que o Brasil conhecesse. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão do que é economia criativa e como ela se diferencia da economia do conhecimento e da economia da experiência, que, na verdade, são os outros setores que apresentam essa semelhança e aí que gera uma certa confusão. Parece que está tudo misturado. Na verdade, não está. São coisas diferentes, mas que elas têm muita relação. É isso. Então, na verdade, a gente pode ter, na sociedade, como vocês sabem, tem muitos setores econômicos. Agricultura, pecuária, extrativismo, construção civil, produção de automóveis, área de saúde, a área de serviços financeiros, a área de serviços jurídicos, não é? Tem vários setores com a sua especificidade. A questão é que existe também um conjunto de atividades econômicas cujos produtos e serviços eles estão relacionados diretamente com a mente. É claro que tudo está relacionado com a mente, porque não é relacionado com a mente tudo, mas esse tipo de produto e serviço é exclusivamente para a mente. Não é? É a mente que consome isso. Não é? É diferente de você ir num restaurante e comer algo, tá? Apesar de envolver a mente nisso aí também, você está se alimentando, ou se você vai no hospital, é para você ter saúde, não é para a mente. Embora exista uma parte da área de saúde, que é a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, meditação, essas técnicas de bem-estar, que elas estão relacionadas com a mente, mas não é isso que eu estou falando também, tá? Existe uma interface com isso, mas não é isso. Então, vamos ver melhor o que é isso, né? Então, eu coloquei em 3 cores, porque até essas cores explicam um pouco. A economia criativa, nos países ibero-americanos, de língua espanhola, ela muitas vezes ela é chamada de economia naranja. Então, a cor laranja, ela está muito associada à economia criativa, né? Então, por isso que o Distrito Criativo tem a cor laranja como base. E ela, de certa maneira, tem uma relação com a economia do conhecimento, que está em azul porque ela é um pouco mais fria, digamos assim, e tem uma relação com a economia da experiência, que está em vermelho porque ela é um pouco mais quente. Tá? Então, a gente vai ver um pouco o que são essas economias diferentes e qual é a diferença entre elas. Né? Então, se fala muita coisa sobre economia criativa, vocês provavelmente ouviram, os intangíveis, criatividade, talento, capital intelectual, símbolos, inovação. Não é? Muitas dessas coisas acabam misturando, na opinião, com a economia do conhecimento, que também tem intangíveis, que também tem criatividade, que também tem talento, que também tem símbolos, na verdade, a economia do conhecimento tem tudo isso aí. Né? Tem que ver, mas o que é a diferença, então, entre uma e outra? Né? Então, a economia criativa, para mim, na minha visão, que é mais específica, porque eu acho bom ter uma visão mais específica, porque ela dá mais clareza nas nossas ações, são produtos e serviços simbólicos. Tá? Como a gente vai ver, a economia do conhecimento também se refere a produtos e serviços simbólicos. Mas qual é a diferença, então, entre as duas? Existe uma diferença muito importante, inclusive uma diferença que tem uma importância econômica na venda dos produtos e serviços, é que a economia criativa ela se interessa pelo símbolo em si mesmo, independente da função referencial que o símbolo tem. O símbolo sempre tem um conteúdo, ele sempre se refere a alguma coisa, não é? A economia criativa quer o símbolo, tá? Vai trabalhar o símbolo de uma maneira diferente da maneira como a economia do conhecimento trabalha. Então, isso permite à economia criativa uma liberdade muito maior do que a economia do conhecimento. A economia do conhecimento, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é presa, de certa maneira, à realidade. Ela não pode fugir da realidade. A economia do conhecimento tem que mostrar a realidade. A economia criativa, ela não tem essa obrigação tão estrita. É como se a economia criativa criasse o seu próprio mundo. Isso não significa que ela é falsa.
ela não está preocupada com a questão da falsidade da verdade, como a economia do conhecimento está. Ela está preocupada com outras questões, questões estéticas, por exemplo, não é? Questões de identidade. É claro que ela acaba transmitindo uma verdade de uma maneira indireta, senão ela não teria nem sentido e nem função, mas não é da maneira da economia do conhecimento. Então, o que se encaixaria, que tipo de negócios e serviços se encaixaria na economia criativa nesse sentido específico que eu estou utilizando aqui? Então, em primeiro lugar, esse núcleo da economia criativa, que são as artes tradicionais em geral, todas elas. As artes visuais, pintura, desenho, gravura, escultura, etc, etc, etc. As literárias, seja poesia, prosa, conto, romance. E as artes performativas, o teatro, a dança, a ópera, os bonecos, o cinema, a música, o audiovisual. Então, esse é um núcleo mais tradicional da economia criativa, que é milenar, na verdade. Não é? Quer dizer, artistas na Grécia Antiga vendiam a sua cerâmica decorada, não é? Então, sempre fez parte da economia. O que a gente vai tentar é ver que não se restringe a esse núcleo que é mais tradicional, engloba outras coisas que às vezes a gente não via tão ligado a essa questão da arte. Então, que negócios trabalham as artes em geral? As galerias de artes, o ateliê de artista, onde ele vende a sua obra, as livrarias, as salas de teatro, de cinema, os sites. Então, tem vários negócios e locais que são economia criativa porque trabalham com as artes nesse sentido mais amplo. E existe uma economia criativa que é uma extensão desse núcleo de artes visuais, performáticas e literárias, que nesse núcleo não existe uma função do símbolo. O símbolo simplesmente está ali para simbolizar e mais nada, não é? Mas tem áreas, e isso é que foi a primeira expansão, digamos assim, da economia criativa, que tem uma relação com a questão do símbolo em si mesmo, por ele mesmo. Então, por exemplo, a arquitetura. Então, você tem a construção civil e a engenharia que constroem prédios que têm uma função, que é as pessoas morarem, ou ser um hospital, ou ser um hotel, não é? Tem essas funções, e tem que cumprir essas funções bem, não é? Mas o que é a arquitetura? É uma camada simbólica sobre esse produto que é o produto da construção civil. Então, que tem um significado, que tem uma estética, que remete a alguma coisa. Não é que seja verdadeiro ou falso, é se ele é bonito, ele é feio, ele é moderno, ele é antigo, ele choca, ele é tradicional, ele é inovador. Então, a arquitetura, o paisagismo e a decoração de interiores também são economia criativa, porque eles têm função, mas eles têm, além dessa função, esse aspecto simbólico, que é o que a pessoa está procurando. A moda, quer dizer, a moda é a indústria do vestuário, né? É para a gente vestir, se cobrir, se proteger. Mas hoje em dia a moda é muito mais do que isso, porque a moda também tem essas camadas simbólicas, não é? Tudo que a gente veste, os óculos que a gente tem, tudo isso tem design. Então, esse design que agrega valor a esses produtos com função. Muitas vezes você compra não pela função em si, porque pode ser a mesma, por exemplo, no caso de óculos, todos aqueles óculos vão te dar a mesma função, você vai enxergar bem, mas tem todo o design diferente, ou é colorido ou não é colorido, e isso foi escolha de alguém que trabalhou nisso, de um designer, que pensou, que teve referências estéticas, às vezes nas artes visuais, que está atento ao que está acontecendo. Mas qual é o mais verdadeiro entre dois óculos? Não tem isso. É o que eu gosto mais. Eu gosto desse, não gosto daquele. Tá? Então, quer dizer, automóveis, a indústria automobilística, ela tem um tipo de produto que tem uma função, que é te levar de um lugar para o outro. Mas, na verdade, a gente sabe que a compra é muitas vezes baseada em aspectos de simbólicos, a cor do carro, o estilo do carro. É um estilo antigo, é um estilo inovador. Então, o que a gente vê é que a diferença da economia criativa em relação
a tradicional economia da cultura, que sempre tratou da questão da venda de quadros, dos museus, etc., é que a economia criativa é levar isso para outras regiões da economia, para outros setores econômicos que, em princípio, não precisavam ter nada a ver com a economia criativa, mas as pessoas precisam de identidade, precisam se reconhecer na roupa, no automóvel que compram, na bolsa, no óculos que compram. Então, automóveis, móveis, qualquer objeto, um copo, né? Eu estava bebendo outra hora aqui, esse copo ele tem um design, design gráfico, web design, joalheria. O que é uma joia? É você pegar metais, pedras preciosas ou semi-preciosas e construir algo belo, e você compra por essa beleza. Arranjos florais é uma coisa que as pessoas não costumam ver como economia criativa, mas é a mesma coisa. Você busca flores diferentes, constrói algo bonito com elas. Então, se vocês pensarem bem, a economia criativa ela é muito mais ampla do que a gente imaginaria a princípio. E existe também uma economia criativa por redução. Então, é o caso das antiguidades, dos carros antigos de brechó. Quer dizer, um liquidificador dos anos 20 provavelmente não tinha design nenhum, porque naquela época ninguém estava vendendo o liquidificador por design, mas sim pela função dele. O que aconteceu hoje em dia com aquele liquidificador? Ele perdeu totalmente a função, nem funciona mais. Mas ele acabou, com o tempo, representando, simbolizando aquele passado. Então, é um outro tipo de economia criativa que, em vez de você pegar uma função e agregar um símbolo, você tem uma função que desaparece e vem um símbolo que toma conta dessa função, e é só símbolo. Tu compra para decorar a tua casa, tu não compra para utilizar o carro antigo que as pessoas eles compram para passear um pouquinho, para mostrar, mas não é a função de ir para o trabalho todo dia e voltar com o carro antigo. Então, essas três economias, que eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente, acho que eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem, mas eu vou explicar para vocês qual é a diferença, então, entre a economia do conhecimento e a economia da experiência em relação à economia criativa. Então, como eu falei, a economia criativa se interessa é totalmente simbólica, né? Seja produtos ou serviços simbólicos. Mas é o símbolo usado pelo criador da maneira que ele quiser, né? Para fazer coisas bonitas, para fazer coisas feias, para fazer coisas que te trazem felicidade, para fazer coisas que te aterrorizam. Um filme de terror, por exemplo, você passa mal no filme de terror, mas é economia criativa. Mas o objetivo é falso, aquilo é totalmente falso e todo mundo sabe que é falso, mas funciona. Então, a economia do conhecimento seria o seguinte: símbolos, enquanto o valor econômico do símbolo é o seu valor referencial. Então, na economia do conhecimento tem os produtores de conhecimento, gente que faz pesquisa, que investiga, tá? Então, as universidades têm muito esse papel. Tem os distribuidores desse conhecimento, que são os meios de comunicação, as revistas, os jornais, a internet, os canais de televisão, os noticiários, e tem gente que ensina esse conhecimento, tá? Então, também as universidades, mas aí não é pesquisa, é ensino. Então, nesse caso, o importante num livro, por exemplo, de história, não é se ele conta uma história bonita e agradável e que tu gosta. Não, é se ele está realmente apresentando os fatos. Esse é o valor econômico dele. Se você está lendo um livro de história sobre o Rio de Janeiro e encontra uma coisa que você sabe que está errada, aquele livro perdeu o valor para você. Tu não pode mais confiar nele. Se você está lendo um livro que é um romance sobre alguma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro e que aquilo é tudo fictício, para você não tem o menor problema de lidar com isso, porque não é isso que você está procurando nesse livro. Você está procurando uma experiência estética, um envolvimento com aquele símbolo. E a economia da experiência, o que é? A economia da experiência ela é mais sensorial, mais emocional. Então, ela é o que entra pela tua percepção. Então, gastronomia, não é? Perfumaria. Não é um símbolo exatamente que você está consumindo. Você não está consumindo a foto de um prato bonito. Você está consumindo o prato. É claro que a economia criativa vai ali, como vai em vários lugares, e cobre aquilo com uma camada simbólica. Então, o prato tem que ser bonito também.
Mas não adianta o prato ser bonito se ele não for gostoso. O essencial na economia da experiência é essa experiência. Pode ter as camadas simbólicas que tiverem, mas se a experiência não for boa, não vale. Então, gastronomia, perfumaria e turismo também, né? Turismo e esporte, tudo isso é economia da experiência. Você não está consumindo símbolos, você está... Claro, sempre existem símbolos ali, mas o que você quer é essa experiência de estar num campo de futebol assistindo um jogo ou assistir esse jogo pela televisão. Então, o que acontece muitas vezes é aquilo que eu falei. Você tem essa capacidade de encapsulamento da economia criativa. Você tem a construção civil e vem essa camada simbólica, que é a arquitetura. Tem a indústria do vestuário e vem a moda colocando o símbolo ali. E qualquer produto, esse copo que eu utilizo, o meu celular, os meus óculos, a minha cadeira, tudo que está praticamente em volta de vocês e que é visível, a capa de um livro, o design de um game, tudo isso é alguém que pensou e fez escolhas baseadas em símbolos. E por isso que a economia criativa tem essa capacidade tão grande de se espalhar pelos outros setores econômicos. Qualquer setor econômico, na verdade, pode ter um relacionamento com a economia criativa. Então, da mesma maneira que a tecnologia está em tudo, a economia criativa está em tudo. Não significa que elas sejam a mesma coisa. São duas grandes linhas muito importantes no desenvolvimento da economia no século XXI, que se cruzam muitas vezes, mas são diferentes. Porque a tecnologia, ela trabalha com a ciência trabalha com a verdade. E a tecnologia trabalha também com a eficácia. Quer dizer, eu não posso inventar um objeto, uma máquina que não funcione. Eu, na arte, poderia fazer isso. Eu posso criar uma máquina que, inclusive, não funcione, porque não é essa a questão da arte. A arte é outra coisa. É manipulação de símbolos para afetar as pessoas de maneiras indiretas. Então, nós temos essa economia criativa que é mais restrita, tá? A gente está chegando aqui ao final, não vou poder mostrar muitas coisas mais para vocês. Então, pintura, desenho, teatro, ópera, joalheria, arquitetura, também publicidade e propaganda, e essa economia criativa, num sentido mais amplo, que é a economia criativa indo em direção aos outros setores econômicos e, de certa maneira, englobando eles, não é? Encapsulando eles, dando uma camada simbólica de leitura, que é a primeira camada. Quando você vê um carro, a primeira coisa que você vê é o design do carro. Você não vê o motor do carro, você não vê a tecnologia do carro, você vê como ele aparece. Então, por isso que a economia criativa foi muito além da economia da cultura, que era restrita àqueles setores de pintura, escultura, desenho, cinema, fotografia, e hoje está aberto esse leque para muitas coisas. E coisas que não eram economia criativa acabam virando economia criativa nesse processo também. Aqui tem um pouquinho sobre os objetivos do Distrito Criativo, retomando a questão dos territórios criativos, não é? Para nós, patrimônio histórico é muito importante, então, só para mostrar alguns prédios antigos que estão no nosso território, que a gente valoriza, e conhecendo e valorizando o patrimônio histórico, a gente ajuda a manter. Não é? Tem muita coisa aqui, só mostrando algumas coisas que estão no território, como eles são importantes como locais onde vão receber esses negócios de economia criativa. Então, uma igreja, ela não tem uma função econômica no território, mas ela é parte dessa ambiência que tem a ver com os territórios criativos. Fábricas antigas, olha, isso não tem nenhum negócio criativo aqui, mas ajuda a criar um ambiente onde as pessoas vão andar, se sentir seguras, cercadas de beleza. Claro, pode ter um território criativo que não tenha patrimônio histórico, e aí você pode inventar outras belezas. Mas quando tem, é muito importante cuidar. A Sociedade de Gondoleiros, que é o NAU agora, fábricas antigas, uma série de passeios que a gente fez. Patrimônio ambiental é outro valor nosso, né? As praças, as ruas. Aqui a Gonçalo de Carvalho, tem uma história que dizem que ela é a rua mais bonita do mundo, porque um biólogo português se apaixonou por essa rua. São essas tipuanas aí. Tem vários negócios
distrito criativo nessa rua, restaurantes, escolas de música, escolas de xadrez. Aqui é uma série de atividades que a gente faz também com a questão do meio ambiente, de qualificação, porque qual é a ideia do território criativo? A economia criativa traz qualidade para o território, mas ela quer que o território também se qualifique cada vez mais para que isso repercuta nos negócios, não é? Um território com qualidade, bonito, bem cuidado, ajuda a atrair mais pessoas e ajuda indiretamente os negócios. As coisas estão ligadas. Isso é uma atividade que a gente fez numa pracinha que estava suja, uma série de coisas. Aqui é a nossa maneira de funcionar, não vou entrar muito nesses detalhes de organização interna nossa, a nossa governança federada, as nossas reuniões presenciais, nossas reuniões também pela internet, reuniões setoriais. A gente também faz encontros informais para a gente beber uma cerveja ou para tomar um café e conversar com pessoas que são fora do Distrito Criativo, porque essa informalidade também é importante na aproximação entre as pessoas, elas se conhecem, conhecem os negócios, começam a fazer parcerias. Então, a gente tem uma série de eventos, não vou poder mostrar tudo para vocês, bicicletas, passeios de bicicletas, passeios a pé, internacionalização, a gente tem uma relação muito grande com Barcelona, tem o 22 em Barcelona, que é um distrito de inovação e criatividade, mas também tem onde tem o Poblenou Urban District, que é um distrito criativo de Barcelona, que a gente tem relação com eles. Internacionalização é muito importante na questão da economia criativa. Aqui é uma atividade internacional que a gente fez, que foi o Walking Gallery Porto Alegre Barcelona, a gente passeando com os artistas pelas ruas do Distrito Criativo, levando os quadros, as obras, e enquanto a gente fazia isso aqui em Porto Alegre, o pessoal em Barcelona fazia lá, descendo pelas Ramblas, saindo da Praça Catalunha, descendo pelas Ramblas, trocando fotos, trocando vídeos, totalmente sem custo o evento, e conectando duas cidades através da economia criativa. Passeio das Artes também, que é um passeio que eu fazia muito com a pandemia. A pandemia impactou, sem dúvida, né, esse projeto. Então, a gente sempre levava pessoas, fizemos diferentes, uns 20 passeios, ganhamos o prêmio de inovação em turismo por causa disso. Estamos sempre presentes na mídia, nos jornais locais, rádios e televisões locais. Inclusive, a Rádio Exterior da Espanha fez uma entrevista com a gente, que eles ficaram interessados no projeto. O Distrito Criativo, uma coisa que eu não falei, é o mais antigo Distrito Criativo do Brasil, ele foi criado em 2013, é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu conheço um Distrito Criativo que é maior que o Distrito Criativo de Porto Alegre, mas conheço só um. E isso que a gente fez um levantamento para um grande evento que a gente realizou no ano passado, em novembro, faz um ano agora, vai fazer um ano. Em novembro do ano passado, a gente fez o primeiro encontro internacional de territórios criativos. A gente fez um levantamento assim, com especialistas do mundo inteiro, da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos, representantes de distritos criativos da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. E nós fizemos um levantamento que atualmente existem cerca de 60 distritos criativos no mundo, em todos os continentes. Então, quer dizer, eu tenho um certo conhecimento do que está acontecendo no mundo em termos de territórios criativos, e realmente o Distrito Criativo de Porto Alegre foi o primeiro no Brasil e é o maior do Brasil e que tem a mais longa duração até hoje. É um projeto vivo, muitos foram criados, mas não foram adiante, infelizmente. Então, várias apresentações em universidades que a gente faz, os estudantes vêm nos visitar, a gente faz tour com eles. Grandes agências internacionais também visitaram o Distrito Criativo, como a UCLG. A UCLG assim como tem as Nações Unidas, tem as Cidades Unidas, com sede em Barcelona. Então, vieram alemães, colombianos, chilenos, pessoal de Moçambique para conhecer o nosso projeto. Várias apresentações em Santa Catarina, Balneário Camboriú, várias coisas. A gente sai muito na pesquisa científica, estão sempre escrevendo sobre a gente, artigos, dissertações. Então, aqui tem toda uma questão sobre o tempo,
e como a gente aproveita as camadas temporais do território, mas que isso, infelizmente, não tem como passar para vocês, não vou ter mais tempo, estou acabando já o meu tempo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu queira mencionar para frente. Turismo criativo, que a gente também tem uma linha que é importante, internacionalização, interiorização. E isso é o distrito criativo, é design de território, né, conceitos e formas, mais cocriação social, quer dizer, ações colaborativas com objetivo social, e isso que eu chamo de inovação social. Por isso o distrito criativo é um caso de inovação social. Mas, claro, a inovação está em tudo, como a tecnologia está em tudo, a inovação também. Mas, diferentemente da tecnologia, a tecnologia implica sempre uma busca constante de inovação, não é verdade? A gente está sempre buscando inovação na tecnologia. Mas na economia criativa, embora a inovação seja importante, ela não é fundamental. Por quê? Porque a economia criativa pode ser tradicional e não tem problema nenhum que ela seja tradicional. Então, um pintor que tenha um estilo tradicional, ele é tão economia criativa quanto um pintor extremamente inovador, que faz uma performance e que chama atenção, ou que use tecnologia para criar uma apresentação virtual. Tá? São maneiras diferentes, onde cada um vai buscar o seu meio de expressão. Mas um pintor tradicional, se você vê, por exemplo, os leilões da Christie's, na Inglaterra, os quadros dos impressionistas têm uns valores muito maiores do que uma obra de arte, às vezes, feita com uma tecnologia mais avançada. Então, não é essa questão que define a economia criativa em relação à inovação. Então, a inovação, como ele falou, realmente é buscar soluções para problemas antigos, não é, que não tem, ou criar soluções para problemas novos que estão surgindo agora. Isso ocorre na economia criativa. Problemas antigos existem, problemas novos estão sempre aparecendo e, por isso, você precisa de inovação. Ela tem o seu papel, mas, diferentemente de outros setores econômicos, ela não tem esse papel tão importante. Então, no Distrito Criativo, a gente tem gente inovadora e tem um senhor de idade, que é um pintor muito bom e que faz a sua pintura e vai fazer daquele jeito. E você diz assim, mas por que você não coloca na internet, no Facebook? Ele não quer. E não tem problema. E ele é muito bom. Então, é outro tipo de abordagem. É uma abordagem mais aberta, que inclui a inovação, mas que não esquece as velhas tecnologias. As coisas tradicionais, por exemplo, artesanato é economia criativa. E o artesanato tem o valor dele é essa primitividade dele. Se você vai fazer um artesanato com muita tecnologia, ele está perdendo o que ele tem de mais puro, de certa maneira. Então, no caso da economia criativa, a inovação tem seu papel, mas não é o mesmo papel que existe nos outros setores econômicos.